O tema de sua palestra é o controle administrativo e a regulação do terceiro setor com as novidades da Lei 13.019, de 2014, alterada pela Lei 13.204, de 2015. Dr. Gustavo é professor, doutor em Direito Administrativo na Faculdade de Direito da USP, ex-procurador do Estado do Paraná, pós-doutor pelo Instituto Max Planck de Direito Comparado e Direito Internacional Privado, pós-doutor em Direito Administrativo pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, doutor em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo, professor de Direito Administrativo na Escola Nacional de Administração Pública em Brasília, membro do Corpo de Árbitros da Câmara de Mediação Empresarial Brasil, Câmara da Fundação Getúlio Vargas de Conciliação e Arbitragem, do Conselho Arbitral do Estado de São Paulo, coordenador técnico-jurídico da Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB São Paulo e diretor da Revista de Direito do Terceiro Setor, da editora Fórum. Possui também diversas obras publicadas. Bom dia, tudo bem? Tudo certo? É um grande prazer estar aqui na Corte de Contas do Estado de São Paulo. Eu peço desculpas pelo meu atraso, em virtude... eu sou professor de Direito, né, Administrativo da Faculdade de Direito da USP, dentre outras atribuições. Eu costumo dizer que eu sou advogado, basicamente, sou consultor jurídico e exerço também atividade acadêmica. Em virtude do meu atraso, portanto, se deu, hoje foi o último dia, hoje é o meu último dia do semestre acadêmico. Então, de manhã eu dou aula no doutorado, e aí pedi a uma professora que então continuasse com os meus alunos. Hoje é o último dia do curso de corrupção na administração pública. Eu selecionei essa matéria o semestre todo, termina 13h. Hoje a gente está discutindo o Lava Jato lá. E... na verdade, discutimos Lava Jato o semestre todo, mas hoje é o dia mais específico, né? E à noite eu tenho as provas das minhas turmas de graduação, são 240 alunos, né? E então, hoje é um dia bastante, mas realmente o highlight do meu dia é estar aqui com vocês, né? A convite do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Eu agradeço demais o convite na pessoa do presidente, presidente Dimas, com quem temos muita afinidade científica, técnica. Então é muito interessante assim quando não há uma relação prévia, e quando começamos a conversar, vemos que somos muito entrosados, né, tecnicamente. Eu fico muito feliz, parabenizo o tribunal pelo evento e desde já agradeço a presença de todos aqui. Bom, falar primeiro num evento, né, e a respeito de uma lei que é super recente, a 13.019, me obriga aqui, no sentido bastante positivo, né, a procurar realizar assim, um alinhamento, né, com o público, um ajuste de expectativas. E por isso eu vou fazer um rapidíssimo voo panorâmico, né, para que todos nós fiquemos na mesma página em relação a 13.019. O tema do terceiro setor, o direito do terceiro setor, é um tema já de longa data da minha agenda acadêmica, mas não só acadêmica, científica e também prática. O meu escritório, dentre as especialidades do meu escritório, está, né, justamente assessoria jurídica e consultoria para entidades do terceiro setor, entidades públicas também, sobretudo na temática das parcerias. Isso já há muitos anos, né, são mais de 20 anos de advocacia. Nesse sentido, a minha ideia, então, portanto, é fazer um overview, né, da nova lei 13.019. E, na sequência, como o meu tema é controle administrativo e regulação, eu vou falar quais são os impactos da nova lei nesse tema do controle administrativo. Para o parceiro público, então, o que muda para o parceiro público, mas também para o Tribunal de Contas. O que se espera do Tribunal de Contas a partir da 13.019? E, ao final, um rapidíssimo voo, agora muito rápido, em relação ao segundo tema da palestra, que é a regulação do terceiro setor. Ou seja, no que diz respeito às regras
jurídicas, né? A regulação, então, que envolve regras jurídicas, que envolve fiscalização, que envolve eventual aplicação de sanção às entidades do terceiro setor, o que muda nesse contexto com a Lei 13.019? Tá? Então, basicamente é isso, e haverá um exercício que nós vamos fazer, e eu digo que é um exercício conjunto, reflexivo, meu, com vocês, e também com o Tribunal de Contas do Estado, no sentido de que vamos observar alguma jurisprudência em alguns temas muito, de alguma maneira até espinhosos, jurisprudência do tribunal sobre alguns temas das parcerias do Estado com o terceiro setor, que já, de alguma maneira, expressam orientações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e vamos perceber que essas orientações terão que passar por uma reflexão, porque a Lei 13.019 vai em sentido oposto. Então, é uma reflexão aqui conjunta, não estou aqui para ditar o que tem que ser. Mas nessa maneira, como o evento é um evento reflexivo, não me cabe dizer o que eu acho e impor a minha ideia, mas sim provocar uma discussão. Esse tema é um tema muito importante das parcerias do Estado com o terceiro setor. E aqui eu queria dizer o seguinte, amanhã eu estou indo para a Suécia. Lá na Suécia vai ter o Congresso Internacional de Terceiro Setor. É a 12ª versão desse congresso. É o congresso mais importante do mundo sobre terceiro setor. E eu já participo desse congresso há algum tempo. E eu vou coordenar um painel e também vou levar um trabalho exatamente sobre esse tema. Mas vejam só que interessante. Não é só para discutir, que já seria importante, parcerias do Estado com o terceiro setor no Brasil. Mas é discutir parcerias, discutir participação popular num contexto de Estado desenvolvimentista, como passa a ser o Estado brasileiro nos últimos anos. É um Estado sobretudo, não é qualquer desenvolvimento, é sobretudo um Estado pró-desenvolvimento social. O econômico a gente viu que teve alguns problemas, mas o social, a participação e as parcerias são instrumentos de ação desse Estado desenvolvimentista brasileiro dos últimos anos. Então, a participação e as parcerias têm uma função nesse Estado, uma função pró-desenvolvimento. E é nessa linha que eu gostaria de chamar a atenção a vocês em relação a esta lei. Não é só para discutir termo de fomento, termo de colaboração, isso tudo é importante, são instrumentos jurídicos. Mas o mais importante é que a gente entenda que esta lei vem alinhar muitas dos outros ajustes que foram feitos no sistema brasileiro, administrativo e jurídico, para que novos instrumentos, como a participação e as parcerias, possam ser cada vez mais utilizadas em prol do desenvolvimento social do país. Eu digo do país, da sociedade, dos indivíduos. Então é esta a compreensão que nós temos que ter. É esse alinhamento, é uma nova funcionalização das parcerias. E que vai, obviamente, ensejar algumas mudanças de compreensão e aplicação. E também de verificação e controle dessas parcerias. É uma mudança muito significativa. E que não vai ser operacionalizada da noite para o dia. E por isso estamos aqui, para pavimentar este caminho. Na instituição que até aqui vai continuar sendo, é a principal no tema da regulação e da fiscalização dessas parcerias. Então, não é pouco o nosso trabalho hoje. Eu vou tentar, portanto, a partir desses slides, propor um caminho para alguma discussão e depois espero que nós tenhamos aí um tempo para perguntas, que eu sempre acho que essa é a parte melhor dos eventos. Quem ficar comigo até o final, pode ganhar um RDTS, que é a Revista de Direito do Terceiro Setor. Não é o último número, mas é o que nós tínhamos lá no escritório. É um periódico jurídico, é o único periódico jurídico especializado em direito do terceiro setor. E aí eu trouxe também um livro que não tem a ver com o nosso tema de evento, mas tem a ver também com uma prática e participação da sociedade, que é Regulação no Saneamento Básico. Então, enfim, a revista eu dirijo justamente com o Dr. Josenir Teixeira. Josenir está aí? Está lá. Nosso parceiro, já são quase 10 anos, Josenir, da revista.
E a regulação também é um artigo aqui, a gente pode, enfim, depois eu vejo como sortear isso. Bom, essa é a nossa agenda de hoje, né? Vamos passar então por a um questionamento central, um contexto legislativo do terceiro setor a partir da 13.019, o marco regulatório das organizações da sociedade civil, alguns pontos importantes de inflexão. Aí já vamos adentrar no que muda no controle administrativo, como eu disse, para o parceiro público, mas também para o Tribunal de Contas. Parceiro público, um controle interno, né? Então o controle interno das parcerias é feito pelo parceiro público, e o Tribunal de Contas como o grande ator, né, no controle externo, juntamente com o Ministério Público, das parcerias do Estado. Então, há mudanças significativas. Aí, eu vou apresentar alguma jurisprudência do Tribunal de Contas, como está hoje em termos de entendimento já consolidado e para onde vai caminhar, eventualmente. Regulação do terceiro setor e algumas considerações finais. Bom, a pergunta que a gente vai tentar responder aqui é o seguinte. A Lei 13.019, ela confere legitimação jurídica ao terceiro setor, ela traz inovações no que diz respeito ao controle administrativo e à regulação do terceiro setor, ou seja, a Lei 13.019, ela consegue conferir maior segurança jurídica às parcerias que são firmadas pelo Estado com o terceiro setor, segurança jurídica às organizações da sociedade civil. Será que, me parece esse o mote, e será que isso é possível de ser viabilizado? Bom, o contexto legislativo, esses slides depois serão disponibilizados a vocês, eu já faço autorização aqui oralmente, né? Bom, aqui eu agradeço muito a doutora Carolina Filippini, uma grande especialista em terceiro setor e que trabalha no meu escritório, ela que elaborou essa linha do tempo da evolução legislativa do terceiro setor, está ali marcado, né, como chegamos a 13.019, um caminho bastante extenso, né, desde a edição da Lei de Utilidade Pública, que é a Lei 91 de 1935. De lá para cá, né, nós tivemos, assim, mudanças significativas, sobretudo nos últimos 20 anos, com a Lei de OS, a Lei de OCIP, né, conhecida de vocês. Tivemos também alguns eventos muito difíceis para o terceiro setor, não é? As CPIs das ONGs, tivemos duas, e o tema da corrupção, portanto, acabou contaminando muito também, né, não só, mas também as parcerias do Estado com o terceiro setor. Isso é muito negativo, mas a gente está vendo que, enfim, estamos vivendo um momento novo na história brasileira, fazendo uma reflexão profunda sobre essa temática da corrupção. E a Lei 13.019, ela vem num contexto de aperfeiçoar o marco regulatório dessas parcerias, né? Ou seja, vamos melhorar o que a lei pode fazer, vamos tentar melhorar essas parcerias, né? Então, ela vem muito nesse espírito empreendedor, esse espírito de maior... de conferir uma maior segurança jurídica a esses vínculos que são firmados entre o Estado e as entidades do terceiro setor. Ela vai além. E se ela em si não representa um marco regulatório do terceiro setor, ela fala em organizações da sociedade civil, né? OSC. Mas se ela não representa o marco regulatório em si, ela certamente esta lei traz novas regras, né? Novas regras, bases fundantes, né? Ela refunda, vamos dizer assim, novamente, né, nós vamos procurar novas bases para esse marco regulatório. Então, ela vai falar de governança das entidades do terceiro setor, transparência, né, publicidade, responsabilidade. Então, ela vai além das parcerias. Então, também tentando provocar aqui uma revolução, uma evolução e depois uma revolução, né, na própria maneira que o direito vê essas organizações da sociedade civil. Então, isso é bastante interessante. Bom, fato é que a 13.019 teve o seu percurso, mas de 2014 para cá, houve, como nós vamos perceber, a edição de medidas provisórias que acabaram, duas medidas provisórias, em outubro de 2014 e depois julho de 2015, e essas duas medidas provisórias, dentre outras mudanças, né, elas provocaram
digamos assim, colocaram para frente, né? Mais para frente a entrada em vigor da lei, né? Então, mudaram a vigência da lei. E isso é significativo porque, por que houve essa preocupação? Ou seja, ela inaugura um novo regime jurídico das parcerias. Então, havia uma vacatio legis inicial que abarcaria todos os entes federados, né? União Federal, estados e municípios, o Distrito Federal também. Mas houve muita discussão, sobretudo dos entes subnacionais municipais, né? Sobretudo os municípios perceberam algumas dificuldades na efetivação dessas novas regras dentro de seus territórios, né? Dentro das suas competências. Então, houve uma discussão, uma articulação muito interessante, inclusive esse é um tema muito emblemático, né? Porque houve uma atuação sensível das organizações da sociedade civil para a criação da lei, e depois essas mesmas entidades e várias outras, junto com os entes municipais, estados também, mas mais municípios e associações de municípios, atuaram para não só prorrogar a vigência da lei, para que pudesse se preparar melhor para o enforcement, para a efetividade da lei, mas também para mudar algumas regras. Então não foi só uma discussão a respeito de vigência, foi uma discussão a respeito do conteúdo da lei. E essas reflexões democráticas, interativas e participativas redundaram na segunda medida provisória, que é a 684 de 2015, e que foi convertida na 13204 de 2015, e o que eu quero dizer? Nós passamos a ter uma outra lei. Então hoje se fala a Lei 13.019, quando na verdade nós teríamos que falar a Lei 13.204. É uma outra lei. E por que isso aconteceu, né? E aí, como eu falei, houve uma grande articulação, extensão do prazo de vacatio legis, mas por quê? Para garantir a adaptação e a preparação às novas regras, que exigem, né, já exigiam e continuam a exigir agora, mudanças estruturais e orçamentárias da administração pública, para alterar as regras. Vejam só, por quê? Numa primeira versão, a 13.019, ela permitiu uma grande interferência estatal no funcionamento das organizações da sociedade civil. Embora ela tratasse de parcerias voluntárias, as regras, havia muitas regras que conferiam maior possibilidade de interferência dos estados nas organizações da sociedade civil. Isso não caiu bem. Então, essa foi uma das bandeiras, né, para essa articulação das entidades da sociedade civil. E elas também, essas regras também poderiam restringir por parte agora, na visão dos parceiros públicos, uma restrição do uso das parcerias. Ficava tão difícil operacionalizar rapidamente esse novo regime que a gente escutou muito isso, né? Havia uma demanda, assim, no sentido de que vai ser tão complicado fazer isso que nós não vamos mais fazer, disseram os municípios. E aí o sinal de alerta, né, foi instaurado. Então, justamente essa articulação, e acabou redundando numa medida provisória que foi convertida em lei, tentou afastar essa maior interferência estatal nas organizações da sociedade civil e tornar as parcerias mais possíveis, né, manter a linha, né, original, enfim, né, da lei, na sua versão original, mas fazer com que, promovendo assim um melhor terreno para que ela efetivamente valesse, para que a lei pegasse, e não ficasse só, né, numa referência legislativa, que acontece muitas vezes com as leis no Brasil, né? Então foi muito bom tudo isso, foi muito bom, e aí nós chegamos no marco regulatório das organizações da sociedade civil, como a 13.019 ela é conhecida. Eu particularmente não gosto dessa qualificação, porque ela não é terminativa e exaustiva nas regras que representariam um marco regulatório das organizações da sociedade civil. Ela é uma lei de parcerias voluntárias entre Estado e terceiro setor, com algumas regras muito importantes e muito bem-vindas no que diz respeito à governança das entidades do terceiro setor.
estabelecendo aí alguns deveres, mas também alguns direitos. Então ela já caminha para um novo marco regulatório, mas ela em si não é um marco regulatório. Eu vou utilizar essa expressão, enfim, porque ela já está assim, bastante conhecida, inclusive isso eu vou debater na Suécia na semana que vem. O que ela traz? Né, agora eu vou fazer um overview, né, dessa lei, só para que a gente fique na mesma página, depois eu já entro nos pontos de inflexão. Bom, ela traz aí novos instrumentos, acho que essa é uma grande mudança, né? Ao lado dos contratos de gestão, dos termos de parceria, dos convênios que continuam a existir, mas com um espectro material de utilização bem menor do que existia antes, né, para os convênios. Ela traz 3 novos instrumentos jurídicos importantes para viabilizar o que se chama atividade administrativa de fomento, que é incentivo, né, por meio de transferência de recursos, cessão de servidores, enfim, do Estado para as entidades do terceiro setor. Então, são novos instrumentos para viabilizar o fomento para as entidades sem fins lucrativos, né, de interesse social. Os instrumentos novos têm o nome de termo de fomento, termo de colaboração e acordo de colaboração. Esses ajustes, portanto, são firmados entre o Estado, União Federal, Estados, membros, municípios e Distrito Federal, com organizações da sociedade civil. Vejam, um ponto muito importante. Esta lei não cria uma nova titulação. Não cria uma espécie de nova titulação, a semelhança da OCIP, a semelhança da OS, ela não tem essa. É o contrário. Ela procura habilitar de uma maneira mais aberta, democrática, né, as organizações da sociedade civil a partir de condições. Então, ela foca na autorregulação das organizações da sociedade civil. Ou seja, você quer firmar parcerias com o Estado, então você tem que fazer algumas alterações no seu estatuto, na sua forma de funcionamento. E aí você já se habilita, num primeiro passo, a firmar uma parceria. Então, ela não está preocupada com certificação, né, titulação. Essa questão formal, ela não é internalizada pela lei. É o contrário, né? É fazer um processo de empowerment, um processo de empoderamento, né, das organizações da sociedade civil, tornando o acesso às parcerias, não é o acesso aos recursos, que é uma decorrência. O acesso às parcerias mais aberto, mais amplo. Então tem essa democratização do acesso. Esta é uma preocupação da lei e que tem que ser louvada. Tá? Visando a eficiência das próprias parcerias. Bom, é um contexto, né? E aí o que aconteceu? Assim, agora o que a gente tem, estados já têm, né, que, digamos, já são destinatários e têm a obrigação já de cumprir a lei, a União Federal também, mas os municípios ainda não. Quantos entes municipais nós temos aqui? Levantem a mão, por gentileza, representantes. Os municípios estão muito interessados, não é, nessa lei, porque tem que fazer mudanças significativas na sua estrutura normativa e administrativa. Muitas regras da Lei 13.019 são destinadas aos municípios, ao parceiro público, como obrigações. E por isso precisava de um tempo maior para isso. Isso tem custo, gente. É caro hoje. E tudo é caro para os municípios, né? Hoje. Sempre foi, mas acho que hoje mais. O que a gente está vivendo hoje em termos de parceria? Eu vejo no meu escritório, envolvendo municípios e entidades do terceiro setor. Os municípios estão, muitos deles, em virtude das dificuldades financeiras, estão voltados a rescindir as parcerias do Estado com o terceiro setor. Não porque elas não são necessárias, mas porque os municípios não têm dinheiro. Vocês devem estar vivendo isso na realidade de vocês. E aí estão justificando, né, e criando justificativas ou apresentando justificativas para o rompimento desse vínculo. Alguns de maneira ética, outros não tanto. E aí por isso que no escritório nós temos uma judicialização excessiva das parcerias dos municípios com o terceiro setor, pelo não cumprimento das parcerias pelos municípios.
Então vai ter um papel importante agora também do Judiciário. Então não é só o Tribunal de Contas, né, que talvez tenha que rever suas práticas em matéria de parcerias com o terceiro setor. O Judiciário também vai ter que compreender melhor, porque tudo está indo parar no Judiciário. Agora, há uma judicialização excessiva. Né? Mas voltando aqui ao nosso tema. Municípios, então, têm um interesse muito grande. Porque, a partir de 1º de janeiro do ano que vem, a lei passa a valer para os municípios. Então, acho que por isso que nós estamos aqui discutindo a lei. Né? É interessante que, veja só, o parágrafo 2º 88 diz que, por ato administrativo local, o disposto nessa lei poderá ser implantado nos municípios a partir da data decorrente do disposto no caput. Então, a partir, né, da entrada em vigência da lei, né, da medida provisória que foi convertida em lei. Eu não sei se isso está acontecendo, os municípios, me parece, não estão se antecipando. Né? Tenho visto muito, mas eventualmente pode acontecer, a gente pode debater isso. Então, esse ano é um ano de preparação para o que vem. Né? E aí eu vou falar um pouquinho dessas mudanças, as principais, pelo menos, que tem que ocorrer. Bom, aqui, de uma maneira muito... A lei se aplica, né? Ela se aplica a todos os entes federados. A União Federal editou essa lei com base nas normas gerais de contratação, né? Mas aplica-se para todo mundo, para todos os entes da federação. E elas se aplicam também para todas as organizações da sociedade civil. Né? Desde que elas estejam interessadas em firmar termo de fomento, termo de colaboração ou acordo de cooperação com a administração pública com base na nova lei. Então, ela não cria nenhum título, ela não cria nenhuma certificação. Então, ela vale para todas as organizações da sociedade civil, que eventualmente vão ter que reformular algumas regras internas, se preparar, mudar um pouco o funcionamento e a sua organização para que, então, estejam habilitadas, genericamente, a afirmar esses novos termos. Ela não se aplica aos contratos de gestão celebrados com AESs, ela não se aplica a convênios e contratos celebrados com entidades filantrópicas e sem fins lucrativos, né, nos termos do parágrafo 1º do artigo 199 da Constituição, que é a área da saúde, né, e também não se aplica aos termos de parceria celebrados com a CIP. Né? Então, essa lei, onde é que eu quero chegar? O espectro, né, desta lei, material de incidência, diz respeito mais a um regime geral das parcerias, que vai continuar convivendo com os regimes especiais das parcerias. Que regimes especiais nós temos? Vários. Termos de parceria das OCIPs, contratos de gestão das OS, né, os convênios firmados com as filantrópicas, tudo na área da saúde, tudo isso continua a existir. E tem regimes especiais. O regime geral passa a ser o regime da 1319. Isso parece simples quando é dito, mas na prática a gente vai ver que tem alguns problemas. Então vamos ter que esperar um pouquinho, né, para ver como essa ideia de regime geral vai conviver com os regimes especiais que o antecederam. Os regimes gerais, portanto, o regime geral é novo e os regimes especiais, então, eles são regimes que já existiam. Vamos ter que fazer um alinhamento. Bom, nesse sentido, então, vejam só, essa lei não se aplica às parcerias regidas pela Lei 8666, também nós não temos, né, basicamente... A Lei 8666, ela não trata de parcerias, a Lei de Licitações. Isso é muito importante a gente dizer também. Esta lei, ela trata de contratos. Só que, como nós não tínhamos um regime geral de parcerias, quando os regimes especiais traziam lacunas ou dificuldades de aplicação, recorríamos à Lei de Licitações, que não foi feita, né? Não foi feita para reger parcerias do Estado com o terceiro setor, ainda que tenha uma ou outra situação de contratação direta, né, envolvendo o terceiro setor. Mas, enfim, então, os convênios, portanto, eles continuam, né, a ser regidos pelo artigo 116 da Lei 8666. Eles continuam a existir, mas somente podem ser firmados entre entes federados ou pessoas jurídicas a ele vinculados, né? E decorrente de aplicação do disposto no inciso 4 do artigo 3º, enfim, que vai
mencionar aí o que vai acontecer com os convênios. Então, a partir dessa vigência, somente serão celebrados convênios nas hipóteses do parágrafo único do 84, que basicamente é na área da saúde, né, com as filantrópicas e tal, ou convênios firmados entre entes federados. Então, aquela pergunta, o convênio foi extinto? Não, não foi extinto, ele continua a existir. Mas ele tem um âmbito de aplicação e funcionalização bem menor que ele tinha. Ou seja, de maneira geral, os convênios não poderão mais ser utilizados pelos municípios e estados e também pela União Federal para firmar parcerias com o terceiro setor, a não ser que essas parcerias sejam na área da saúde. Basicamente é isso. Aqui é bem interessante porque a lei ela é rica, né, em princípios, diretrizes e fundamentos, nos artigos 5º e 6º, então a gente só fez uma síntese aqui. Basicamente, entre princípios, diretrizes e fundamentos, o que tem de novidade, né? A lei incorpora determinados valores compreendidos como fundamentais nessa matéria, né, de parcerias com o terceiro setor. Incidem sempre no caso concreto, né, esses princípios, diretrizes e fundamentos podem ser conjugados ou afastados, né, um exercício de ponderação, e servem de parâmetro às regras jurídicas como fonte interpretativa. Então, quais são, né, esses princípios, diretrizes e fundamentos? Eu não estou fazendo uma segmentação aqui, juntei todos eles. Gestão pública democrática passa a ser muito o tom das parcerias voluntárias. Participação social, já vinculei, né, a participação às parcerias no início da fala. Fortalecimento da sociedade civil, que é a questão que eu falei de empowerment. Transparência, informação e publicidade das parcerias. Controle de resultados, capacitação, legalidade, impessoalidade, moralidade, economicidade, eficiência e eficácia. O controle de resultados está aqui em negrito porque seria a grande mudança, mas isso nós vamos falar um pouquinho mais para frente, né, se efetivamente vai ser viabilizado ou não. Bom, então, o que é criado? Né? São criados 3 novos instrumentos jurídicos, termo de colaboração, termo de fomento e o acordo de cooperação. Os 2 primeiros têm reflexos financeiros. O acordo de cooperação não tem reflexo financeiro. Então, termo de colaboração, parcerias estabelecidas pela administração pública com as organizações da sociedade para a consecução de finalidade de interesse público e recíproco propostas pela administração pública. Então, importa, sim, quem propõe o termo. Quando for proposto, né, quando a ideia for da administração pública, a partir da administração, serão termos de colaboração que envolvam transferência de recursos financeiros. Quando a proposição for das organizações da sociedade civil, a ideia seja termo de fomento, passa a ser o termo de fomento. Então, é um diálogo interessante entre Estado e sociedade que se materializa, inclusive, na escolha e determinação do instrumento jurídico a ser utilizado para viabilizar a parceria. E nós temos também o acordo de cooperação, que está no artigo 2º, inciso 8, que são as parcerias, são parcerias também estabelecidas pela administração pública com as organizações da sociedade civil para a consecução de finalidade de interesse público e recíproco que não envolvam a transferência de recursos financeiros. Seriam os acordos de cooperação técnica, os convênios de cooperação técnica, né, como nós conhecíamos, mas basicamente é essa mesma função que os acordos de cooperação terão, sem consequências financeiras, sem impacto orçamentário financeiro. E nesse sentido, o termo de fomento, colaboração e acordo de cooperação se inserem numa concepção bem nova de administração, que é aquela administração dialógica, consensual, colaborativa, né? Constituindo mais uma forma de vínculo de cooperação entre Estado e sociedade, né, para a realização de ações sociais ao lado dos convênios da área da saúde, dos termos de parceria e contratos de gestão. Então, nós aumentamos a lista de termos jurídicos, né, instrumentos jurídicos que serão utilizados para fim de viabilizar parcerias do Estado com o terceiro setor. Houve um aumento dessa lista. O importante aqui é o seguinte, quando a gente fala em administração consensual, e a lei de parcerias voluntárias foi muito nesta linha, nós estamos falando de um maior nivelamento das partes, né, que integram este acordo. Tradicionalmente, os contratos administrativos, e toda a legislação brasileira de contratos vai nesta linha, já com algumas mudanças, nós temos a administração numa posição superior ao ente privado. Essas mudanças que nós estamos tendo também nos contratos, hoje se refletem
né, nos novos termos de fomento, colaboração e acordo de colaboração também. Ou seja, há uma preocupação geral, mas aqui também está presente hoje, de que os novos acordos, contratos públicos, tenham um maior nivelamento das posições jurídicas ocupadas pelo parceiro público e pelo parceiro privado. Esta é uma mudança, é uma revolução copérnica, vamos dizer assim, no trato das parcerias. Nós temos que internalizar isso, sobretudo prefeituras, estados e União Federal, porque este é o tom hoje, né, desses novos termos. O que eu quero dizer, por exemplo, havendo uma judicialização da parcerização, nós já temos decisões do Poder Judiciário, me parece que o Tribunal de Contas também pode caminhar nessa linha, de que não é que é parceiro público que pode qualquer coisa nas parcerias. Não é isso. Ainda que haja um grande espaço de flexibilização das regras da parceria em si, não pode haver esta imposição unilateral generalizada por parte do parceiro público em relação ao parceiro privado nas parcerias. Esta lei ela equaciona, ela equaliza a relação. E me parece que esse é um tom importante agora, sobretudo para os municípios que estão aqui. E quem não está, vocês, por favor, passem essa notícia. Né? Um respeito ao parceiro privado, assim como o parceiro público tem que ter direitos e obrigações de um lado, direitos e obrigações de outro. Como eu disse, não se cria uma certificação, uma titulação, né? Fala-se em organização da sociedade civil na lei. Então, o que é essa OSC? Uma entidade privada sem fins lucrativos, né, desde que não distribua entre seus dirigentes ou quaisquer pessoas resultados, rendas ou quaisquer parcelas de seu patrimônio e que as aplique integralmente na consecução do objeto social, de forma imediata ou por meio de fundo patrimonial ou fundo de reserva, né, que são os endowments. Então, o que nós temos aqui? Não pode ser empresas. OSC não pode ser empresa, basicamente. Né? Também são OSC para os fins da lei. As sociedades cooperativas voltadas ao interesse público e cunho social e à proteção dos vulneráveis, geração de trabalho, renda e aos trabalhadores rurais ou capacitação de agentes técnicos rurais. E também são OSC para os fins da lei. As organizações religiosas de interesse público e cunho social que não tenham fins exclusivamente religiosos. O que eu quero dizer? Eventualmente, né, me parece que é assim, sociedades cooperativas e organizações religiosas seguem lá o regramento geral do Código Civil. Então, não seriam, a rigor, organizações da sociedade civil, porque têm regimes diferentes. Mas, para firmar parcerias, elas são compreendidas como OSC. Estas parcerias. Então, é um guarda-chuva, OSC, e embaixo desse guarda-chuva nós temos uma mais genérica, que são as entidades sem fins lucrativos, as sociedades cooperativas e as organizações religiosas. Requisitos para a celebração do termo de fomento e termo de colaboração. Aí está uma mudança muito significativa proposta pela 1319. O que tem que mudar são regras internas, né, da entidade da sociedade civil para que ela esteja habilitada, genericamente, a firmar parcerias, com base na 1319. Então, ela tem que provar, né, que ela incluiu algumas normas internas na sua organização e funcionamento. Dentre as principais, objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social. Em caso de dissolução da entidade, o patrimônio líquido seja transferido a outra pessoa jurídica de igual natureza que se enquadre nos requisitos do marco regulatório e cujo objeto social seja preferencialmente o mesmo da entidade extinta. Escrituração de acordo com os princípios fundamentais da contabilidade e com as normas brasileiras de contabilidade. Então, as sociedades cooperativas e as organizações religiosas estão dispensadas do cumprimento do inciso 1, que está ali, né, do 33, do inciso 3 do 33, né, conforme dispõem os parágrafos do 33. Então, vejam, elas estão incluídas como destinatárias da lei, mas as organizações da sociedade civil têm que internalizar mais regras do que essas entidades. E há outras regras também que dizem respeito à experiência técnica e operacional. E isso tem que ficar comprovado de maneira objetiva.
1, 2 ou 3 anos de existência, a depender, né, aí da segmentação que foi feita na última versão da lei. 1 ano, no mínimo, de experiência técnica e operacional. Então, isso tudo tem que ser... tem que ser comprovado. Um ponto importante, esta lei recebeu já por parte da União Federal um regulamento. Nós temos o Decreto Federal 7826 de 2016. Foi muito interessante porque eu já tinha sido convocado para ministrar um curso sobre a lei, e aí eu preparei todo o curso com base na lei. E o curso ia ocorrer em determinado dia, no dia anterior saiu o decreto. Claro, eu estava acompanhando o decreto, né? Então eu me lembro que eu passei a madrugada inteira, porque o curso começava de manhã, estudando o decreto e fazendo as inserções do decreto, né, no curso que tinha duração de 2 dias. Esse decreto traz regulamentação para a União Federal. Estados e municípios deverão editar os seus próprios decretos. Então, isso também é importante nesse momento agora para os municípios, né, e estados, nesse momento de observância da lei que é cogente. Para os municípios ainda não. Bom, aqui um rapidíssimo fluxograma do que efetivamente acontece, né, no regime para celebração e execução do termo de fomento e termo de colaboração. Nós temos aqui a organização, temos assim... Os termos de fomento, né, os termos da Lei 1319 podem partir, ser uma ideia da administração pública ou da organização da sociedade civil. Né? Então, se for da administração pública, ela tem que realizar um chamamento público, né, mas pode partir também da organização da sociedade civil, né, e também da administração pública por meio de um PMI social. Né? Então, um processo de manifestação de interesse, né, onde a própria administração pode dar início a ele, né, ou a organização da sociedade civil pode propor esse PMI, dizendo, olha, eu quero parcerizar, eu tenho interesse em parcerizar nessas áreas, dessa forma, assim por diante. Né. De toda maneira, tem que ser realizado o chamamento público, ele é obrigatório. Depois, feito o chamamento público, pode ser firmado o termo de fomento ou o termo de colaboração. Passamos à execução desses termos e a organização da sociedade civil terá que prestar contas, né, dessa execução, e a administração pública deverá fiscalizar a prestação dessas contas. Não, elas convergem, portanto, prestando contas e fiscalizando a execução. Fica esse quadro, esse rapidíssimo fluxograma, bastante simples, né, em relação à celebração e execução do termo de fomento. Bom, agora já partindo para as reflexões. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas estou propondo, então, alguns encaminhamentos. Tá? No que diz respeito ao controle administrativo, né, vejam, algumas regras são importantes. O artigo 59 da lei vai dizer que a administração pública emitirá relatório técnico de monitoramento e avaliação de parceria celebrada mediante termo de colaboração, termo de fomento, e o submeterá à comissão de monitoramento e avaliação designada, que o homologará, independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas devida pela organização da sociedade civil. Cria uma obrigação para o parceiro público. Vou voltar nesse tema. Então, essa é uma regra importantíssima para controle administrativo. Isso acaba ocorrendo quando os convênios são firmados, termos de parceria, contrato de gestão, mas a gente sabe que na correria dos municípios e dos estados também, as coisas são feitas assim meio sem, né, sem muita técnica, sem muito tempo. A gente sabe que o cotidiano, ele nos afoga. Não é diferente a realidade dos municípios, dos nossos escritórios, das nossas vidas. Né? Mas a Lei 13.019 chama atenção para este documento. Vocês já vão ver por quê. E também, no artigo 66, traz uma regra que a prestação de contas relativa à execução do termo de colaboração ou de fomento dar-se-á mediante análise dos documentos previstos no plano de trabalho, né, nos termos do artigo 22, além dos seguintes relatórios. Então, isso é mais para a entidade de terceiro setor, né, o parceiro privado. Relatório de execução do objeto, relatório de execução financeira, relatório de visita técnica em loco, se houver, né, relatório técnico de monitoramento e avaliação. Então, vejam só, claro, aqui, né, de uma maneira colaborativa, né, cooperada com a entidade de terceiro setor, todos esses relatórios são essenciais.
Então, esse monitoramento e avaliação, a intenção da lei é que seja realizado por meio de plataforma eletrônica. Então, a ideia de governo eletrônico, administração eletrônica, está presente também na lei 13.019. Mediante autorização da União, estados, os municípios e o Distrito Federal poderão aderir ao Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse, que é o SICONV, que é federal. Então, se os outros entes federados não têm sistemas próprios, por convênio, essa plataforma eletrônica a ser utilizada poderá ser o SICONV. As organizações da sociedade civil têm o dever de prestar contas à administração pública, no prazo de até 90 dias a partir do término da vigência da parceria. A administração tem o prazo de 180 dias para análise, sendo ao final emitido manifestação conclusiva pela aprovação com ressalvas ou rejeição com determinação imediata de tomada de contas especial. Então, basicamente, é o que nós temos aqui em termos de controle administrativo. No que diz respeito ao controle pelo Tribunal de Contas, vai haver uma regra. Uma regra destinada diretamente ao Tribunal de Contas, na 1319. E essa regra limita-se a garantir o livre acesso dos servidores, dos órgãos ou das entidades públicas repassadoras dos recursos, do controle interno e do Tribunal de Contas correspondentes aos processos, aos documentos, às informações referentes aos instrumentos de transferências regulamentados por esta lei, bem como aos locais de execução do objeto. O que eu quero dizer é que a lei ela facilita de alguma maneira o acesso, então, a toda essa documentação das parcerias. E algumas entidades se colocaram muito contra isso, então dizendo assim, mas esse livre acesso, quer dizer, e no dia a dia, no nosso escritório, a gente percebe, assim, às vezes, as demandas, dos agentes de fiscalização, da arrecadação, enfim, eles querem ver todos os livros, e a questão, acho que não é nem tanto essa. Na prática, o que a gente vê são os prazos, que são, assim, às vezes, em 24 horas eu quero tudo, em 6 horas eu quero... não dá. Então, assim, fica a dica aqui numa conversa, num diálogo com os agentes de fiscalização. É muito importante, obviamente, até para esses relatórios todos, serem bem abalizados, o acesso aos documentos. Mas temos que ter prazos razoáveis para conferir acesso. Vamos lembrar que a maior parte das entidades do terceiro setor não tem uma organização, nem mesmo um funcionamento absolutamente profissionalizado. É uma pena isso, mas é uma realidade. A 13.019, ela vem justamente para apontar a obrigatoriedade de profissionalização das entidades do terceiro setor, até para que as parcerias funcionem melhor, porque dependem do parceiro privado. Então, a realidade das entidades do terceiro setor, infelizmente, eu acho que nós estamos numa trajetória ascendente, felizmente, mas a realidade ainda ela é bastante deficitária. Então, eu só chamo a atenção isso porque as dificuldades, muitas vezes, de dia a dia das entidades têm a ver com dificuldades próprias delas. Não é com má vontade. E prazos muito exíguos para fins de corroborar e apresentar documentos podem ser, digamos assim, podem neutralizar ou podem até comprometer a própria parceria, muitas vezes. Mas aí vou voltar nesse tema na sequência. Bom, agora, dito isso, o que é que pode mudar? Então, as lacunas preenchidas pela 13.019, ou seja, novas regras, nós não tínhamos essas regras, ou tínhamos e a 13.019 veio diferente. E o que pode implicar em construção de novos entendimentos? Poderia pensar nisso em relação ao Ministério Público, ao Judiciário? Não, mas eu vou pensar nas decisões do Tribunal de Contas desta casa. Trouxe alguns exemplos e vamos discutir aqui, refletir em conjunto. Bom, então, afinal, qual seria o controle administrativo exercido pela administração pública e o Tribunal de Contas a partir da 13.019? Eu chamo a atenção, nós temos, para compreender bem uma lei, nós temos que fazer uma interpretação também em relação, assim, uma interpretação mais autêntica, e também uma interpretação do momento em que ela foi editada. O seu projeto de lei, as justificativas do projeto de lei. Então, nós temos que voltar sempre a isso, sobretudo quando nós vamos interpretar e aplicar uma lei que é nova. Nós temos que entender a intenção do legislador. Bom,
nesse caso aqui, vou falar rapidamente, vejam só. A Lei 13.019, quando ela muda o foco do controle, ela não muda só o foco do controle para um controle de resultados. Eu acho que ela não operacionaliza isso, mas a referência é um maior controle de resultados, preponderantemente um controle de resultados. Isso não significa afastar o controle de forma, mas ela dá um peso maior para o controle de resultados. E ela também, em relação ao momento, nós sabemos que as Cortes de Contas, em geral, elas fazem um controle mais, tentam, né, fazer um controle mais ao final da gestão dos contratos. Isso está mudando. Mas o que eu quero dizer, a Lei 13.019 chama a atenção para o controle na sua forma, né, na fiscalização na forma preventiva. Controle e fiscalização preventiva. Ou seja, antes que os problemas venham a acontecer. Né? Desvio de recursos, incompletude do objeto na execução, inadimplementos, enfim. Né? Todos esses problemas, eles surgem muitas vezes nas fiscalizações ao final, quando a parceria já terminou. E a lei chama a atenção para o momento inicial das parcerias, sobretudo criando obrigações para o parceiro público. E é isso que muda na realidade de vocês, municípios. Então, o controle interno tem que mudar, ele tem que ser mais preventivo, ser mais numa linha de monitoramento, justamente porque o controle externo também vai operar a partir disso. Estou falando do Tribunal de Contas, mas também o Ministério Público. E aqui o doutor Ayrton presente, desculpe não ter feito essa sinalização importante, o Ministério Público também é um ator, né, essencial nesse processo de efetivação dessa nova lei. Então, aqui hoje estamos discutindo o Tribunal de Contas. Então, é muito importante porque os órgãos de controle têm detectado que há significativa ausência de monitoramento da execução dos convênios, que até hoje, né, são os instrumentos jurídicos mais utilizados, bem como da avaliação dos resultados obtidos. Então, esta lei ela procura criar algumas obrigações, por exemplo, um melhor aparelhamento dos órgãos públicos, o parceiro público, gerando, quando isso não existe, isso gera consequências danosas à parceria, né? Ao mau uso de recursos públicos, descumprimento do objeto, inexecução ou execução parcial imperfeita, risco de dano por irregularidades na aplicação dos recursos transferidos, impossibilidade de adoção tempestiva de medidas corretivas, impossibilidade de se obter avaliação consistente quanto à eficácia e efetividade das ações executadas e desperdício de recursos públicos. Geralmente o parceiro público faz o quê quando tem problema? Ele joga nas costas do parceiro privado. Basicamente é o que acaba acontecendo muitas vezes. Né? Por quê? Não é por culpa do parceiro público, eu não estou aqui falando de má fé do parceiro público. Não é isso que acontece na maior parte das vezes. É que não houve uma compreensão do que são as parcerias do Estado com o terceiro setor. E isso não foi internalizado na organização, no funcionamento e nos órgãos de controle interno da administração. Quando vem o Tribunal de Contas e diz, olha, está tudo errado, a reação, do município é dizer, não, mas isso não é culpa minha, isso é culpa do parceiro privado. Tem entidades do terceiro setor aqui representadas? Posso ver? Tinha que ter mais. Bem mais. Por quê? Esse diálogo, né, é um diálogo que tem que ser direto. Quer dizer, o parceiro público tem hoje tantas obrigações como tem o parceiro privado. Né? Então, esta concepção é uma concepção muito importante. Né? Na questão das prefeituras. Ou seja, o diálogo tem que ser permanente, né? Do início ao fim. E a equalização das regras tem que ser regras muito claras. Né? Porque, e o que vai mudar? Como o controle externo vai ser preventivo, as sinalizações do que tem que ser mudado, né, atualizado, ajustado, vão ser bem anteriores à execução final, né, do termo de parceria. Então, essa é uma mudança muito significativa, ela é cultural. Cultural. E os municípios vão ter que trabalhar bastante. Né? Estados também, não estou dizendo, né, mas municípios, sobretudo porque a maior parte dos entes federados são municipais. Né? Então, isso é importante, uma mudança muito importante.
Antes da celebração do convênio, então, o administrador público deverá descrever quais são os meios disponíveis a serem utilizados para fiscalizar e controlar a execução do convênio, né? Falamos em convênio aqui de maneira geral. E aí ele vai poder ser responsabilizado por eventuais erros e irregularidades. A lei mudou. Então, assim, se você não tem internalizado as novas regras, funcionamento, etc., os órgãos públicos, os agentes, poderão ser responsabilizados. O objetivo dessas disposições é fazer com que as pessoas que detêm algum tipo de poder estatal, né, gerenciamento de recursos públicos, capacidade técnica, operacional, etc., tenham em mente que serão efetivos os controles, mediante sanções decorrentes de inexecução total ou parcial do que for conveniado. Então, isso é bastante importante nesse processo de mudança. Tá? A lei ela chama a atenção do parceiro público, ela não chama só a atenção do parceiro privado. Ela chama muito a atenção do parceiro público, né, no sentido de internalizar mudanças. Bom, na fase do planejamento também, a lei é muito preocupada com a fase de planejamento das parcerias. E na fase de planejamento, a lei diz que os gestores deverão capacitar o pessoal e disponibilizar os recursos materiais e tecnológicos necessários para assegurar a capacidade técnica e operacional. Então, a ideia é que os recursos públicos não poderão ser transferidos sem o necessário planejamento prévio para garantir o controle e a fiscalização. É instrumental o planejamento. Ele tem uma nova funcionalização, mas também é instrumental. A gente sabe que, na maior parte das vezes também, né, os entes federados, municipais, estados e União Federal, a União talvez um pouco menos, né, mas os entes federados em geral também não consomem muita energia no planejamento. As coisas são feitas muito a toque de caixa. E isso vai ser bastante prejudicial nas parcerias da Lei 13.019, porque os gestores poderão ser responsabilizados por mau planejamento. O administrador público, diz o parágrafo 1º de 72 da lei, responde pela decisão sobre a aprovação da prestação de contas ou por omissão em relação à análise de seu conteúdo, levando em consideração, no primeiro caso, os pareceres técnico, financeiro e jurídico, sendo permitida a delegação a autoridades diretamente subordinadas, vedada a subdelegação. Então, essa é uma mudança significativa para o controle interno e gestores públicos na matéria de parcerias da 13.19. A gestão de parcerias também ela é importante, né? Falamos de planejamento, falamos dos controles prévios, mas a lei ela se apoiou muito, as regras da nova lei se apoiaram muito nos entendimentos jurisprudenciais do TCU. E aí acabou havendo alguma inovação legislativa apoiada na jurisprudência e recomendações do TCU. E nesse sentido, um ponto que é importante, o Tribunal de Contas da União, muito mais que os tribunais de contas municipais e estaduais, na matéria de parcerias do Estado com o terceiro setor, eles já caminharam muito na área do controle de resultados. Demais. Né? Eu mesmo atuo muitas vezes como consultor ad hoc do TCU, em temas para pensar estratégias de fiscalização, monitoramento, auditorias de entidades do terceiro setor. Então, há sempre um processo de diálogo com técnicos de fora, técnicos do TCU, isso é muito interessante, do TCU com técnicos de fora, né, que, enfim, professores, juristas, né, e aí se buscam alternativas ou novas tecnologias para fins de controle. O TCU caminha muito assim. Então, não sei se o Tribunal de Contas do Estado faz isso também, ou está muito assim, centralizado nos seus técnicos, nas suas formas de controle, mas esse diálogo vai ser essencial aqui para poder operacionalizar bem a 13.19. Eu acho que é uma técnica muito interessante que o TCU usa, né? E aí pode ser utilizada também pelos outros tribunais de contas. Nesse sentido, o TCU já vem muito pautado num controle de resultados, né? E aí a lei tenta criar essa mudança, ou seja, de um controle de meios formal, que não se despreza, passa-se também a adotar como referência o controle de resultados. Ele é dificílimo na prática. Se ele já é difícil para o parceiro público, né? E se o parceiro público não faz a sua lição de casa, com indicadores de desempenho, formas de avaliação, avaliações periódicas, etc., quando isso chega, né, o que vai acontecer? Diz assim,
chegou no Tribunal de Contas e o Tribunal de Contas não avaliou os resultados. Ele ficou detido em questões formais. E por que ele ficou detido em questões formais? Porque o parceiro público também não apresentou mecanismos e tecnologias de controle de resultados. Isso não é o único fator, mas esse é um fator muito forte. Dizer, criticar o Tribunal de Contas, ele só ficou ali porque há documento, porque... Muitas vezes isso acaba acontecendo porque o parceiro público não disponibilizou o caminho do controle de resultados. Cabe a ele fazer isso. Num diálogo com o parceiro privado. Então não é culpa do Tribunal de Contas, muitas vezes. É só isso que eu gostaria de... Né? Não estou aqui tomando partido, vocês estão percebendo. Estou tentando apontar para algumas questões que envolvem, na verdade, a atuação de todos os atores. Já vou terminar. Aí, isso também é uma linha interessante, né? Ou seja, a lei ela está ciente desse problema e aí ela permite que esses termos de parceria, esses termos de fomento, colaboração, eles têm uma maior flexibilidade. Ela permite espaços de maior flexibilidade, né? Sobretudo para a entidade na aplicação de recursos e tal. Ou seja, ela não afasta o controle de meios ou o controle formal de processos, de legalidade, não é isso. Mas ela atenta ao maior empowerment, vamos dizer assim, né, para que a entidade, então, possa alcançar com alguma flexibilidade, sempre monitorada pelo parceiro público e os outros órgãos de controle externo, para que ela possa atingir melhores resultados por meio dessa parceria. O que se quer, gente, com qualquer tipo de parceria, não é diferente nas parcerias do Estado com o terceiro setor, é que sejam atingidos os resultados. Então, a lei criou essa nova sistemática, focou no planejamento, fiscalização preventiva, controle de resultados, flexibilização de algumas regras, para permitir isso, eficiência das parcerias. Muitas vezes eu vejo grandes discussões em torno de parceria do Estado com o terceiro setor, e o último tema, quando existe discussão, é a eficiência das parcerias. E que não depende só do parceiro privado, depende muito, mas depende de todos os atores. Todos os atores, né? Controle externo, interno, parceiro público, para que a parceria seja exitosa. Bom, já caminhando então para o final, aqui a questão do controle de meio, né? Destaquei uma decisão do Tribunal de Contas do Estado, ela foca muito, né? Ela até reconhece nessa decisão que a parceria ela atingiu seus resultados. Essa decisão é interessante nessa linha. Até se reconhece, mas ela detecta uma série de irregularidades. Em virtude das irregularidades, então, essa parceria, então, essa prestação de contas é julgada irregular. Né? Essa prestação de contas é julgada irregular. Então, há uma tendência, não só do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, mas há uma tendência dos tribunais de contas de pesarem no controle de meios. O controle de resultados, ele ainda é uma área nova. E aí eu trouxe uma decisão do Tribunal de Contas da União, esse acórdão, e tem outros acordos, vejam lá no finalzinho de slide, né? Não é só esse 980, tem outros, que aí vão numa outra linha. Esse envolve convênios. Eles vão na linha da questão da legitimação pelos resultados. Então, falando o seguinte, olha, estou detectando aqui algumas irregularidades, né? Não desvios, mas algumas irregularidades, algumas questões formais, né, que devem ser repensadas, devem ser melhoradas, devem ser aperfeiçoadas, devem ser corrigidas, porém, em virtude do caráter exitoso das parcerias, eu aprovo essa prestação de contas. Então, vejam, não estou falando vá para um lado, vá para o outro. Eu acho assim, ficar só no controle de meios, desde que o parceiro público e o privado possibilitem isso. Né? Sem analisar o controle de resultados, acho que os tribunais de contas hoje precisam rever, né, que não vale só o controle de meios, ele continua sendo importante, mas tem que haver um certo alinhamento com o controle de resultados. Então, esse é um ponto importante que a lei tende a mudar. Essa vontade do legislador, portanto, caminhar para um controle de resultados.
Então, são avanços significativos nessa temática. Outros temas que são importantes, pagamento de pessoal da entidade e pagamentos de diária. Esses são temas complicadíssimos, Tribunal de Contas. Né? Custos indiretos, os limites do uso dos recursos públicos da parceria para os custos indiretos. Né? Movimentação financeira. Eu separei 3 pontos que são interessantes, né? E que a Lei 13.019 traz novas regras, ela traz novos olhares. Né? Então, o que nós vamos ter aqui? Né? Bom, vejam, aqui também, considerando a jurisprudência do TCE de São Paulo, nós temos aqui um entendimento, né, que é aquela questão quando é muito polêmica, quando as parcerias são utilizadas para fins de terceirização ilegal, quando elas representam terceirização ilegal. Isso é extremamente polêmico e tem que ser visto caso a caso. Né? O escritório tem vários casos desses, enfim, é bastante difícil, sobretudo na área da saúde, sistemas sensíveis, educação, assistência social. Então aqui, por exemplo, nessa decisão diz lá, quanto ao objeto do convênio, resta clara a simples transferência de gestão de pessoal e folha de pagamento do PSF à interposta pessoa em ofensa direta ao 37.2. Então, na verdade, o que está falando o Tribunal aqui de Contas, né? No caso concreto, olha, essa parceria não é uma parceria. Essa parceria, ela, na verdade, está fazendo o quê? Ela está maquiando uma terceirização ilegal. Bom, pode ser que sim, e às vezes pode ser que não. Né? Então, a 13.019 traz o artigo 46 dizendo o seguinte, olha, poderão ser pagas, entre outras despesas, com recursos vinculados à parceria, remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho, inclusive de pessoal próprio da organização da sociedade civil, durante a vigência da parceria, compreendendo as despesas, com pagamentos de impostos, contribuições sociais, FGTS, etc, etc, etc. Então, ela já sinaliza que não é por isso, né? Não é por isso, porque os pagamentos desses títulos estão presentes naquela parceria, que é uma terceirização ilegal. Então, pelo menos já afasta um tipo de fundamentação. Um outro ponto importante é a questão da taxa de administração, a questão do pagamento dos custos indiretos. Esse é um tema muito polêmico das parcerias. Né? E o Tribunal de Contas aqui, esta casa tem posicionamentos muito fortes em relação a essa matéria. Né? Taxa de administração configura uma irregularidade, né? Frisamos que ela é uma irregularidade pelo simples fato da entidade beneficiária já dispor da estrutura necessária para atingir seu interesse estatutário. Bom, o tema é muito polêmico, mas o que a Lei 13.019 traz, talvez, para um melhor enquadramento dessa temática? O artigo 46 da lei e 39 do decreto federal, que vale para a União Federal, mas pode ser utilizado por estados e municípios nos seus âmbitos, né, a partir da regulamentação. Poderão ser pagas, entre outras despesas, com recursos vinculados à parceria, custos indiretos necessários à execução do objeto, seja qual for a proporção em relação ao valor total da parceria. Esta é a regra da lei. E o decreto federal diz que os custos indiretos necessários à execução do objeto poderão incluir, de maneira exemplificativa, entre outras despesas, aquelas com internet, transporte, aluguel, telefone, consumo de água, luz e remuneração de servidores contábeis e de assessoria jurídica. Então já começa a ver, né, assim, alguma nova sinalização. Talvez cabendo aos tribunais de contas reverem seus posicionamentos. A partir de casos concretos, por favor. Né? Finalizando aqui, então, aí nós teríamos uma outra situação, que é a questão que envolve as contas, né? A gestão financeira toda dos recursos públicos. E aqui também uma decisão desta casa, dizendo que houve, então, que as manifestações dos órgãos técnicos apuraram aspectos que não permitem a aprovação da avença nas prestações de contas, envolvendo aí segregação de contas bancárias e tal. Esse é um aspecto, né, que muitas vezes sinaliza uma irregularidade e a não aprovação das prestações de contas. E a 13.019 também traz alguma nova regra. Né? O artigo 51, por exemplo, diz que os recursos recebidos em decorrência da parceria serão depositados em conta corrente específica, isenta de tarifa bancária na instituição financeira pública determinada pela administração pública. Então também traz aí algumas questões. Uma coisa que eu esqueci, só nessa questão dos custos indiretos, obviamente não estou aqui sendo favorável à taxa de administração, isso é outra coisa, é uma ilegalidade. Mas o pagamento de custos indiretos é possível, sempre foi. Né? Desde que isso esteja presente no termo de parceria, passe por avaliações, monitoramento, ok. A questão é o seguinte, esses custos indiretos, o que acontece? O Tribunal de Contas aqui já avançou bastante.
do Estado de São Paulo. Você tem uma entidade, e eu já escutei isso uma vez de uma promotora de justiça, não do Estado de São Paulo, de outro estado. Olha, a expectativa, que disse a promotora para mim num caso concreto meu, a expectativa que eu tenho aqui, doutor, na promotoria, é que a entidade de terceiro setor, essa sua cliente, ela trabalhe só com uma parceria. Eu não entendo que seja possível a entidade de terceiro setor ter várias parcerias ao mesmo tempo. O que eu estou querendo dizer isso? Era um caso de várias parcerias, né, com vários municípios, etc, etc. Que é a realidade hoje que nós temos, sobretudo das entidades que têm maior capilaridade, profissionalismo e tudo mais. Então, a questão dos custos indiretos, eu não vejo tanto problema o custo indireto. Eu vejo mais a questão do compartilhamento dos custos indiretos em relação a todas as parcerias que são firmadas por aquela entidade com vários entes públicos. Então, essa questão, né, do compartilhamento, de como fazer a segmentação, né, a segregação das atividades, o que vai ser pago, o que não vai, com qual termo, isso o Tribunal de Contas, já aqui do Estado de São Paulo, já está caminhando bastante. Então, isso é um grande avanço, né, de uma concepção muito tosca, né, como o primeiro exemplo que eu dei, né, já caminhamos bastante. Então, esse é um ponto de inflexão que a Lei 13.019 traz, né, com a profissionalização das entidades do terceiro setor. Bom, a regulação do terceiro setor, ela é importante, eu só queria dizer que, vejam, todas essas entidades têm competências regulatórias no terceiro setor no Brasil. Ou seja, para trazer regras, né, para fiscalizar e também para impor sanções. Então, em alguns aspectos, nós vamos ter os ministérios, secretarias estaduais, né, em relação às OS, os conselhos de contabilidade são importantes. No SEBAS, os 3 ministérios, Saúde, Educação e Desenvolvimento Social. Os tribunais de contas, eu coloquei aqui meio no centro, já vou explicar por quê. Né? Ministérios e secretarias, no caso das OCIPs. Ministério da Justiça, no caso da OCIP, e o Ministério Público. Como existem vários atores com competência regulatória, nós temos um sistema que é de multiagências, né, de multiatores. Só que o grande regulador, que atua muitas vezes, porque vai atuar lá no final, fiscalizando o termo, né, e aplicando a lei, sobretudo na questão dos recursos, é o Tribunal de Contas. Então, o Tribunal de Contas, eu acho que ele continua a ser um grande órgão regulador, talvez junto com o Ministério Público, que regula menos, né? Mas ele fiscaliza mais e tenta levar a sanção também, né? Mas os tribunais de contas, na prática, eles continuam sendo órgãos muito reguladores. Só que o que vai mudar? Essa regulação dos tribunais de contas vai ter que ser equalizada novamente, com base na 13.019. Não dá para insistir em algumas referências que não são referências mais do regime geral de parcerias. Então, eu dei 3 exemplos aqui, só para, né, a gente fazer uma reflexão. Bom, então é isso, a regulação do terceiro setor é difusa, né, no Brasil. É importante que haja um órgão que acabe, de alguma maneira, uniformizando essa atuação do terceiro setor. A Lei 13.019 tem uma visão de regulação muito calcada na autorregulação das entidades do terceiro setor. Este é um avanço. Chama essas entidades à responsabilidade. Regulem-se, autorregulem-se e demonstrem que vocês estão fazendo as coisas certas. E cria-se o Confoco, que não é bem um órgão regulador, mas é um órgão para divulgar diretrizes e práticas, né, boas práticas em matéria de parcerias do terceiro setor, né? E o Confoco também ele vai ter uma atuação mais no âmbito federal. Estados e municípios, talvez com as diretrizes da lei sim, mas regulação de estados e municípios, o Confoco não tem essa atribuição. Então, estados e municípios também vão ter que pensar nisso, né? E eu acho que convivem 3 sistemas: a regulação estatal, a corregulação, que é repartida entre o parceiro público e privado das parcerias, e a autorregulação. A Lei 13.019, ela focou muito na autorregulação do terceiro setor. Então, ela faz um avanço considerável aqui nessa matéria, e é uma ideia de fazer um empowerment, uma profissionalização do terceiro setor. Né? Bom, seria isso. Né? Eu acho que a 13.019 ela é mais uma lei que rege as parcerias entre o Estado e o terceiro setor. Ela é muito mais uma lei que rege as parcerias entre o Estado e o terceiro setor do que um marco regulatório.
né? Mas ela traz avanços significativos nesse marco regulatório. Mas ainda ela não tem, talvez nem teria, né, essa intenção sozinha de conferir segurança jurídica às entidades do terceiro setor que mantenham relação com a administração pública, mas ela está muito focada nessa busca, né? A 1319 ela estabelece diretrizes e fundamentos para a sua interpretação, né? E, nesse sentido, então, eu acho que nós podemos dizer que há mudanças significativas no controle administrativo, na regulação, e com o tempo, sobretudo aí com o trabalho dos tribunais de contas, nós vamos vendo para onde vamos caminhando, né? Eu agradeço muito a atenção, depois peço desculpas, né? Acabou já está aqui mais de 10 minutos, peço desculpas, a gente se concentra aqui, parece que nada mais está acontecendo, peço perdão. Mas a intenção foi provocar uma reflexão, espero ter conseguido isso, não era de falar aqui como tem que ser, ou deixar de ser, né? Mas o importante é que, assim, quando nós temos uma nova lei, e vários atores que têm competências para executar essa lei, implementar, eles têm que trabalhar em conjunto. Foi assim para a criação da Lei 13.019. Me parece que deva ser assim também para a implementação desta lei. Tenho certeza que o Tribunal de Contas do Estado está muito aberto a esta sistemática participativa, inovadora, para fins de implementação da lei. Agradeço muito a atenção de vocês, depois a gente vê como fazer o sorteio aqui dos livros. Obrigado.